Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Capítulo 3, do 1 ao 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão amigos, serão imprudentes e cheios de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Meu Deus. A gente olha e fala assim, quem são essas pessoas? Vou ficar longe delas. E aí a gente pode parar e falar assim, mas será que eu sou essas pessoas? Será que eu sou dessas pessoas? Quando vocês pensam em grande poder, porque tem até uma outra tradução que fala assim, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Afaste-se destes também. O que para vocês é o poder do Evangelho? E quando a gente diz o poder do Evangelho, é o que o Evangelho já transformou na vida de vocês? O que já mudou desde que vocês conheceram de fato o Evangelho? Foi a forma de pensar, de agir, de policiar mais no falar, nas atitudes. Mãe, na criação do meu filho, o que eu quero que ele enxergue em mim. Eu acho que isso é o principal. Sim. Temor. Acho que mudou bastante foi, a forma que eu realmente olhava para outras pessoas, sabe? Porque muitas das vezes, quando a gente entra no evangelho, muitas vezes religioso, sobre lei, sobre aquilo que a gente tem que seguir, e de fato, a Bíblia fala pra gente se afastar de pessoas assim. Mas, poxa, a gente também foi uma pessoa assim, né? E aí, hoje em dia, eu tenho muito mais sensibilidade, um olhar de humildade para com outras pessoas, tanto necessitadas, tanto aquelas pessoas que não têm amor mesmo, sabe? E fica, cara, tão sério mesmo, sabe? E isso me mudou bastante, a forma como eu olho para o problema de outra pessoa, sabe? A questão da importância. Sim. Foi muito importante, porque eu sofri por isso, eu precisava que alguém se importasse comigo, entende? Então, me pega muito. Eu acho que o Evangelho ele mostrou que a gente procurava felicidade em coisas que nunca vão trazer, nunca vão preencher nosso coração. Então, a gente corria, por exemplo, para pensar em festas, dinheiro, sendo que nunca vai preencher. Você pode conseguir o que você conseguir, o que você quiser, mas nunca vai preencher o amor de Deus que preenche nosso coração. Preenchimento, pertencimento. Para mim, meu comportamento em todos os sentidos, assim, que eu enxergo que nós como cristãos somos uma carta dele que alguém vai ler, sabe? Então, é muito importante a forma que a gente se posiciona, a forma que a gente se comporta, que a gente se veste, que a gente fala. Eu acredito que houve muito efeito, assim, nesse sentido. Poder. Que bênção! Que bênção! Pois é. Eu quero dar até um exemplo pessoal, assim, porque eu sempre fui cristã. Só que isso não me isentou de ter realmente um encontro com Deus. Uma coisa é eu servir os deuses dos meus pais, e outra coisa é, de fato, eu conhecer esse Deus e falar assim, eu quero esse evangelho, eu quero saber, eu quero vivê-lo. Não faz muito tempo, gente. É óbvio, né? Deus ele está sempre trabalhando em nós, em algum momento ele vai nos encontrar, então é sempre, desde sempre essa obra. Mas que eu posso dizer assim, que de fato eu entendi esse trabalhar de uns 3, 4 anos para cá. Né? Até desse processo com meu pai, de eu conseguir perdoar, honrá-lo, né? Então isso vem sendo trabalhado comigo. E nesse momento eu vi o quanto eu tinha a aparência de piedade, no entanto, eu negava o poder do Evangelho. Porque isso me veio à mente como é sutil.
Porque a gente começa a parar e pensar que são os outros, são aqueles que não estão na igreja, bem longe disso. É assustador, quando eu leio isso aqui, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis e caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu só posso pensar que essas pessoas estão longe da igreja. Mas não. Muitas dessas estão no nosso meio e muitas dessas somos nós. Aparência de piedade. Então eu sempre fui a cristã, certinha, bonitinha e tal. Mas no íntimo, só Deus sabia. A arrogância que carregava, o orgulho que carregava. Olha como isso era enrostido, gente, porque como que o orgulho às vezes ele se manifesta? Eu tinha o entendimento na minha cabeça que eu ia dar jeito nas pessoas. Olha como às vezes, gente, e olha como isso às vezes parece nobre. Tipo de você achar assim, eu vou ajudar fulano, porque fulano não vai dar. Se não for eu para fazer alguma coisa, fulano não vai dar certo. Nossa, já falei para me ouvir, não ouve. Gente, se eu me ouvisse, parece tão boazinha, né? Tipo assim, traz isso para uma pessoa que está sempre ali tentando ajudar, tentando fazer pelo outro, né? Às vezes até tirando de si, às vezes para fazer pelo outro. Mas qual é a motivação disso? E eu pude reconhecer que o que era para mim? Eu tinha uma necessidade de aceitação, uma necessidade de pertencimento, como todos nós temos, e um medo de ser rejeitado. Então, como era que eu trazia isso para minha vida? Tipo, eu vou ser útil para as pessoas. Porque quanto mais eu for útil, mais necessário, menos chance de eu ser rejeitada. Então, olha o que estava por trás dessa aparência de piedade, dessa aparência de bondade. Então, como que eu poderia não negar o poder do evangelho sendo de uma forma diferente? Porque nisso eu também estava numa cegueira. Quando eu fazia tudo isso, não é porque eu queria ser, nossa, não, mas eu estava tão cega quanto as pessoas que eu achava que estavam. Porque eu queria fazer por elas, mas eu não entendia qual era a minha motivação para isso. E se eu tivesse, em todo tempo, corrido para Deus e falado qual é mesmo a visão que o Senhor tem sobre mim, eu não ia precisar da aprovação das pessoas para me dizer o valor que eu tinha. Porque Deus já me fez com valor. E o meu valor não está nas coisas que eu faço. O meu valor está em quem eu sou. Eu sou filha do eu sou. Eu sou o que sou, é como ele se apresenta. E também fala eu sou o que faço. Mas o primeiro nome é... Mas Deus, quem eu vou falar que está mandando eles saírem do Egito? Diga que o eu sou te enviou. Ele não está falando, diga que o eu faço te enviou. E às vezes a gente está colocando sobrecarga em nós, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder do Evangelho que transforma e fala, eu tenho meu valor. Em Cristo eu tenho valor. Em Cristo eu sou muito mais. Então, essa foi a experiência assim, que o Senhor ele tem me trazido a esse entendimento de que estava negando o poder. E nossa, longe de mim ser desses blasfemadores, longe de mim ser desses orgulhosos, longe de mim ser desses arrogantes. Era eu. Era eu. Então, assim, quantas camadas às vezes a gente tem, sabe? E a gente vai falar assim, é o outro, não, porque o pecado do outro é maior do que o meu. Porque, cara, se cada um fixar os olhos em Jesus, você vai se conhecer, você vai ver suas falhas, você vai ver seus erros. E isso vai ser objeto de transformação, objeto do poder de Deus. Hoje. Quando a outra é mais fácil. E aí,
a gente tem a responsabilidade de zelar por esse poder, porque o poder é como isso aqui, ó. É como essa vela acesa. Fogo é poderoso, não é? Fogo incendeia, fogo alastra, fogo é poder. Mas se de qualquer forma, se por qualquer coisa, eu deixo esse fogo se apagar, eu tive responsabilidade em manter essa chama acesa? E em tempos de escuridão, isso é necessário. E eu não tive a responsabilidade. Como é que eu faço para ter essa responsabilidade? Porque se eu não tiver responsabilidade em preservar o poder de Deus, que é o poder do Evangelho, o Evangelho vai se tornar para mim uma tradição. E isso é bárbaro, gente. Isso é a pior coisa que pode acontecer com a gente. É aquela pessoa que começa a ir para a igreja porque sempre foi, e aí ela vai também. Mas no íntimo dela, ela já perdeu aquele brilho. É assim, ó, hoje você vai para a igreja, você tem uma expectativa daquilo que Deus pode fazer. E Deus, ele pode fazer tudo. Só que Deus, ele se move por princípios, pela palavra dele. Aí você começa a abandonar os princípios e a palavra. Logo, o poder de Deus para de operar em você. E aí você começa a achar que aquilo lá não tem todo aquele valor que você tinha a expectativa de que tivesse. Porque é como se fosse o primeiro amor. Você chegou na igreja, você sabe que Deus faz, você sabe que Deus pode, você sabe que... Mas, em algum momento, as coisas não acontecem na sua vida. Tá tudo travado. Você fala assim, por que só comigo? Por que na vida do outro acontece e na minha vida não acontece? Por quê? Por quê? Lê aquela palavra de Lucas. A gente tem que tomar cuidado para que um culto de domingo, para que uma reunião como essa, ela não seja só uma reunião. Porque senão o nosso coração, ele vai ser como Jesus disse lá em Lucas, capítulo 8, versículo 13 a 15. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e, na hora da aprovação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O que significa? Jesus, ele fala que o semeador saiu a semear e ele foi jogando as sementes e algumas caíram nas pedras. Elas até germinaram, mas não tinha umidade no solo, não tinha solo para que elas se infiltrassem e elas secaram. O que é isso? As pessoas que vão para a palavra, vão para a igreja, conhecem a Deus, ouvem ali da palavra de Deus, mas dali a pouco ela não firmou raiz. E aquilo lá, aquele evangelho que parecia ser tão uau, nossa, isso aqui agora eu encontrei o negócio que vai mudar a minha vida, tipo, não mudou. Acho que o evangelho não vale tanto assim. Vou atrás de outra coisa. Porque eu não entendi o poder do evangelho. Eu não preservei o fogo. Eu não criei raiz. Então aquela palavra, ela não teve esse poder na minha vida. E como que dentro desse discernimento da minha vida cristã, como que eu posso enxergar o que é aparência de piedade e o que é realmente o poder de Deus? Agora, vamos ser tangível, tipo, tá, como é que eu aplico isso de forma prática? O que é esse poder? Como que é? Existe uma transformação de dentro para fora. E o que é isso? Vai ser feito na nossa forma de falar, na nossa forma de lidar com as pessoas. Quando a gente é ofendido, o que a gente faz? Quem tem a aparência de piedade numa hora dessa, numa hora que é ofendido e tudo mais, ele
sabe versículos, ele sabe recitar muito bem a Bíblia, mas ele tem ali o coração endurecido. Você vai conversar de verdade com essa pessoa, você vê que ela não consegue aplicar aquilo que ela sabe no âmbito aqui do conhecimento, mas ela não aplica aquela palavra na vida dela. Ela guarda rancor, ela tem um orgulho, ela sente inveja. E ela não assume isso. A gente tem a aparência de piedade. E o que seria o poder em uma situação como essa? O que seria o poder? Quem perdoa. Você é ofendido e aí você faz o quê? A exemplo do seu mestre, você perdoa. Quem viu, gente, o vídeo da esposa do Charlie Kirk? Cara... É uma filha madura, né? Não se apegou. É uma filha madura. É uma filha madura. Quando eu vi um vídeo ontem, né, que a esposa dele estava dando um discurso também, e ela falava assim, a exemplo de Jesus, né, que na cruz ele falou, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Eu perdoo esse rapaz. E, cara, isso é muito, muito, muito forte. Porque isso também não significa que seja instantâneo, não significa que ela não vá sentir raiva quando ela pensar, poxa, cadê o pai das crianças para buscar eles na escola? Cadê o pai das crianças para colocar eles à noite para dormir, sabe? Eu vi um vídeo que ela falava que quando ele viajava, todo sábado ele fazia notas, né, para ela no discurso. E no final de todo o discurso ele falava, como eu posso ser melhor para servir você em Cristo Jesus? Em todo o discurso ele falava isso. E aí ela deixa, né, para uns homens, tipo, sua mulher tá escrava. Ela fala muito sobre lições conjugais. E ela fala assim, se você tem uma família, proteja. Se você tem uma família, cuide dela. Se você tem pessoas que te odeiam, ame-as e perdoe-as. E, tipo, foi muito forte. Foi muito, muito. Então, assim, significa que você não vai sentir raiva? Não. Mas quando a raiva vier, ela decidiu perdoar. E aí ela vai lembrar e levar cativo o pensamento dela a Cristo e vai falar, Pai, eu perdoei, me ajuda a não sentir o rancor, me ajuda a dissipar qualquer sentimento de raiva, de ódio, de injustiça, porque eu sei que o Senhor é a minha justiça. Então, é um trabalhar, mas assim, é uma decisão. Então, isso é poder. Isso não é aparência, isso é poder do Evangelho. Isso é você poder dar ao outro a outra face. E é algo que é muito trabalhado, né? Porque eu imagino que seja difícil pra ela, porque as pessoas comemoraram na internet. As pessoas debocharam na morte dele, falaram que ele merecia morrer. E aí você fala perguntar, mas o que ele fez? E ela, como esposa, tipo... Sabe do valor que ele tinha. Exatamente. E aí é nessa hora que realmente o Evangelho ele se prova para você. Aquilo que você fala, aquilo que você prega. Até que ponto a gente vai pelo Evangelho? Sim. Né? Até onde a gente vai deixar, tipo, peraí um pouquinho que eu vou mostrar de fato a minha face. Aí a gente entra na obediência prática. Sim. Porque nessa circunstância, a aparência seria, eu falo muito bonito da fé, mas aí eu tenho uma fé relativa, eu tenho uma obediência relativa. Aquilo que me cabe, eu obedeço. Mas aquilo que não, eu acho que isso aqui não é muito legal. Deus, aí isso aqui não dá, né? Esse aqui, você me desculpa, mas... não, esse aqui, deixa aqui, meu pecado de estimação. Deixa aqui. Isso aqui eu não quero que o Senhor trate. Então, eu relativizo a palavra. E a palavra, gente, ela não serve para ser relativizada. É assim, é sim, sim, não, não. É assim, se eu quero ter poder disso aqui, é tudo o que isso diz, ainda que eu não goste de algumas coisas. Porque é a partir de eu obedecer que esse poder se faz realmente presente na minha vida. Esse é um dos tipos mais nocivos, gente, porque é aqui que a gente perverte o Evangelho e a gente faz com que Deus ele caiba na nossa caixinha. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque se Deus ele couber na sua caixinha, vai chegar uma hora que você vai falar, de nada me serve esse Deus, porque ele é menor do que a minha consciência. Se você serve um Deus que é menor do que a sua consciência, esse Deus não serve. E se você relativizar o Evangelho, ele vai caber na sua caixa.
Porque aquilo que te serve você faz, aquilo que você acha que não, então não. Em vez de a gente se moldar, né, ao padrão, a gente está querendo que a vida se molde a gente. Hoje eu vou. Hoje tá ok, hoje eu vou seguir. Hoje não. Esse é o meu padrão. Tipo assim, hoje não. Exatamente. E aí, gente, aqui é a minha escolha. Aqui é onde eu escolho, tipo, se dá pra mentir no trabalho ou se vale as consequências de não mentir. Até que ponto eu estou disposta a ir? É conveniente, então eu faço. Não é conveniente, então eu descarto. Aqui é onde entra eu ceder a minha intimidade e ter uma vida sexual antes daquilo que agrada a Deus, antes daquilo que Ele determina. Porque esse não serve, isso vai para depois. Eu estou relativizando o poder. Porque Cristo, Ele nos dá poder para vencer também as tentações. Então, é um caminho, é uma escolha. Aqui é onde entra eu vestir uma roupa que não condiz com a identidade de filha. E é lindo o que a Nayara falou. Tipo, aquele tipo de roupa não cabia no sonho que Deus me deu. Então não era aquilo que eu queria oferecer para outras pessoas, porque se eu sou uma filha do rei, eu não quero vender aquilo que eu não vestiria, aquilo que eu acho que não seria bem composto. Sabe o que é isso? Esse é poder, é autoridade. É quando você tem um relacionamento tão íntimo que ele te mostra aquilo que aconteceria. E você tem autoridade para exercer o poder. Porque não basta você ter só o poder. O mundo espiritual, ele se movimenta por autoridade. Se eu quero ter poder, não negar o poder do evangelho, eu preciso fazer o que está aqui. Quando eu faço o que está aqui, eu posso levantar as minhas mãos santas e repreender o mal. Agora, ai de mim se levantar as minhas mãos e elas não estiverem cheias de poder e autoridade, que o inimigo vai rir da minha cara. Sabe, quando você olha e fala assim, mas as coisas não mudam. Nossa, eu já fiz a minha parte, mas as coisas não mudam, as coisas não prosperam na minha casa, tudo quebra, parece que tudo... Que é isso? Aí você fala assim, não, então eu já fiz de tudo. Eu já cuidei dos reparos, eu já fiz... Cara, é espiritual. Aí você vai então e fala assim, capeta, você vai sair daqui. Eu vou. Aí se você não tem autoridade, aquilo persiste. E é isso que vai minando a sua fé ao longo do tempo, porque você fala assim, cara, as coisas não acontecem. Tipo, essa coisa que o pastor vai lá e fala assim, você tem que repreender, você tem que orar. Começa a não fazer sentido, porque eu intercedo, eu oro, eu repreendo e nada acontece. Eu já fiz a minha parte no mundo natural, tipo, se eu preciso prosperar, eu preciso estudar, eu preciso colocar em prática aquilo que eu faço. Mas, cara, mesmo fazendo tudo isso, não vai. Aí você vai, então, poxa, é espiritual. Então, sai daqui. Em nome de Jesus, sai daqui, eu te repreendo, eu quero ordem na minha casa, eu quero... Só que aí, qual é a autoridade? Ela é conquistada não relativizando a palavra de Deus. Em todos os aspectos. Fruto do Espírito. O que é a aparência? Manter ritos. Eu vou para a igreja porque é uma tradição. Eu tenho a minha linguagem crentez, mas se alguém pisa no meu calo, eu explodo na ira. Eu não tenho paciência não. Veio me falar umas coisas, vai ouvir outras boas. Não dá. Fofoca. Quantas vezes a gente não vai fazendo um comentário aqui, um comentário ali? Quando a gente é injustiçado, gente, a gente pode exercitar o que Mateus 6,6 fala. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus, eu sofri uma injustiça. Ao invés de sair contando para todo mundo que você foi injustiçado, leva para Deus no secreto, começa a orar e fala, eu sei que o Senhor vai me justificar. E espera.
Porque ele que te vê em secreto, te honra publicamente. O que seria então a manifestação do poder? O meu exercício do poder é exercer frutos de amor, de paz, de dar a outra face, de ver com, de ter alegria, de ter domínio, ser fiel, ser boa. É o fruto do Espírito Santo. Como que eu testemunho diante dos outros? A aparência de quem testemunha, ela fala muito de Jesus, ela fala. Fala dentro da igreja, mas no trabalho, nas redes sociais. Você fala assim, cara, não é crente não. Aquilo ali. Se alguém te fala assim, nossa, fulano é crente, né? Ah, é? Tomara que não vai na além do véu. Tomara que não vai lá. Qual é o testemunho que a gente está dando? Coerência. Coerência. E coerência fala de maturidade. Se você tem coerência de fazer aquilo que você fala que você vai fazer, isso é maturidade. Eu tenho maturidade para fazer isso. Eu acho que essa frase, eu encontrei ela atribuída a São Francisco de Assis, mas ela fala assim, pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use as palavras. Ou seja, às vezes, gente, para dar testemunho da palavra de Deus, mas eu sou tímido, tá? Você não precisa nem falar. Mas tem uma vida coerente que as pessoas vão ver Cristo na sua vida. Tem uma vida que você fala, ela é diferente. Tem alguma coisa diferente ali. Poxa, ela tinha tudo para falar, mas ela não falou de ninguém. Eu não ouvi comentário dela. Gente, tinha uma secretária que ela é minha inspiração. Eu trabalhei numa escola aqui e, cara, ela não falava mal de ninguém. E professor é uma raça difícil, assim, às vezes, né? E eu nunca ouvi ela falando de ninguém. Quando eu lembro dela, tipo, quando eu tenho a oportunidade de querer falar mal de alguém, assim, eu lembro dela. Eu falo assim, Kézia, lembra? Tipo, ela tinha motivo, às vezes, pra falar também, ela não falava. E às vezes sai. Eu tô tentando, Jesus, me ajuda, me perdoa. Estamos exercitando, a gente não é perfeito. Não é porque eu tô falando isso que eu já consegui colocar tudo isso em prática. Eu não coloquei, quem dera. Tem coisas que eu falo, Jesus, me ajuda, tô patinando nisso aqui ainda, mas vamos lá? Mas essas são as nossas atitudes. E atitudes diante das lutas, gente. Quando a gente passa por um momento de adversidade, quantas vezes a gente não começa a reclamar e murmurar? E muitas vezes a gente culpa Deus, porque a gente fala assim, pode até ser que a gente não faça isso assim, Deus é culpado. Não, a gente não fala isso, mas a gente começa a pensar assim, se Deus quisesse, ele podia mudar essa situação. Ele tem todo o poder, por que ele não faz comigo? Por que ele não faz aqui? Cara, você vê uma diferença muito grande. Nesse momento aqui, eu lembrei, quando meu pai estava internado, tinha uma senhora que ela estava só com o filho dela. E aí, ouvindo a conversa deles, tal, tipo, ele estava reclamando que só ele que acompanhava a mãe dele em tudo, os filhos não acompanhavam, tal. Não tinha um outro parente para ficar. Quando meu pai já estava para ir embora ali, aí eu falei assim, posso fazer uma oração por vocês? Ela falou, pode. Eu falei, vocês têm alguma fé e tudo, né? Ela falou, a gente ia na igreja, assim, assado e tal. Cara, em 5 minutos de conversa, o resumo da história dela era, o marido dela tinha falecido há muitos anos, e no período ela não sentiu que a igreja acolheu ela da forma como ela se sentiria acolhida e amada e tal. E aí, por isso, ela também já não ia na igreja, e aí os parentes isso, aquilo e tal. Eu falei, cara, não é difícil entender, porque tá só ela e o filho aqui, né? Tipo, uma pessoa amarga, que se distanciou de certa forma. E aí, essa semana, no final de semana, eu tava falando com uma outra amiga, e olha a diferença de quem manifesta o poder numa situação como essa. Que mesmo no meio da dificuldade, ela demonstra confiança no Senhor. Ela perdeu o esposo faz uns 4 meses. E aí eu mandei um vídeo pra ela, uma mensagem, e eu tava assim, num dia meio mal também, eu falei, eu só vou encaminhar, porque eu também não vou ficar perguntando se a pessoa tá bem, porque, poxa, né, são dias difíceis. E aí eu só mandei. Falei, bom dia, amiga, tal, e mandei. Aí ela me respondeu e falou assim, oi, bom dia, muito obrigada por compartilhar, tudo bem? Eu falei, tudo. E tipo, tá tudo em paz.
E fiquei, porque eu também não tava no dia tão ok. Aí eu falei assim, nossa, mas ainda teve a sensibilidade, né, de perguntar se tava tudo bem. Aí eu falei assim, e você, tá bem? Ela falou, tudo caminhando. Aí eu falei, hoje eu tô caminhando também. Aí ela falou assim, você tá triste? Aí eu parei, né, porque essas perguntas, elas não são assim tão comuns, né? E aí eu parei e falei assim, acho que se você não tivesse perguntado, eu não teria refletido, mas sim, eu tô triste. Aí eu falei assim, esperar em Deus e confiar não é fácil, né? Aí ela falou, espero que fique bem. Sim, nem sempre é fácil confiar, mas ter fé nele o alegra. E ele estando alegre, com certeza agirá em sua vida. Falei, cara... Destruiu. Falei, é isso? Sabe? Estando em meio à dor, mas olha como ela está falando bem daquele que de uma forma ou de outra tirou quem ela mais amava do meio dela. Eu não estou mostrando ressentimento contra Deus, eu estou falando assim, eu posso até estar triste, mas de alguma forma eu vou fazer algo para alegrá-lo, porque ele estando alegre, ele vai ser a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, como eu manifesto poder numa situação de adversidade? Cuidando com os outros, o cuidado dos outros. O que seria a aparência de piedade? Às vezes você só está presente no ambiente, você está presente numa festa e tal, mas você está sendo indiferente, às vezes, à necessidade de algumas pessoas. E o que seria, né, você ter poder? É você olhar para as pessoas, de fato, percebendo as pessoas. E não só todo aquele ambiente, a música, a festa, mas você olhar nos olhos, você perceber, será que essa pessoa ela tá aqui, ela tá bem, de fato, sim? E é muito engraçado, porque tem uma amiga que eu conheci recentemente, em umas 2 ocasiões, eu percebi ela assim, de vez em quando se afastou com uma amiga e dali a pouco tava orando por ela. E cara, que sensibilidade é essa? Tipo, de estar todo mundo aqui, mas você percebeu que tinha alguém que precisava e você se afastou ali com aquela pessoa. Você teve essa visão, esse cuidado, sabe? Falei, Jesus, me ajuda, tô longe disso. Me ajuda. Me ajuda a manifestar esse poder do Evangelho, de poder compartilhar aquilo que você tem de bom, para você servir com amor, sabe? Você conseguir prestar atenção nas pessoas. E por fim, gente, ter fidelidade no secreto. A aparência às vezes é só ora ou ler a Bíblia em público, mas você não tem ali uma intimidade de fato com Deus, sabe? Será que você buscaria a Deus? Será que você oraria, às vezes, lá ali na igreja, tal, se ninguém estivesse olhando? Você está exercitando essa coisa de entra no seu quarto, fecha a porta e o teu Deus que te vê no secreto vai te honrar publicamente? Eu ouvi uma vez que as estrelas, elas demoram anos, depois que elas morrem, elas demoram zilhões de anos para a luz dela apagar. Então é como se a gente estivesse vendo algo que já morreu. Muitas estrelas, a gente vê ainda o reflexo delas, o brilho delas, mas elas já morreram. E o que isso quer dizer muitas vezes para nós? Às vezes você se abasteceu em um determinado momento, você buscou, você leu e tudo mais, mas você já deixou de manifestar o poder, a sua vela já se apagou, o poder já foi, mas você ainda está ali, ó, esvaindo um último brilho que existia, mas uma hora vai acabar, porque você não está alimentando o Espírito. Então você é só uma estrela que já morreu, mas ainda está refletindo o brilho que não chegou aqui na Terra ainda, sabe? Mas uma hora acaba, então a gente precisa ir abastecendo. Então eu falo, Deus, eu não quero ser uma estrela morta que ainda está brilhando, mas deixou de realmente se abastecer, não está viva mais, é só um reflexo daquilo que já foi. Então a vida, o poder, ele realmente se manifesta quando não tem ninguém olhando, mas eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a minha porta e eu vou falar com meu Deus que me vê em secreto. Ele está aqui, ele está me vendo. Ele sabe.
E a aparência é isso, gente, ela mantém a forma, é alguém cristã, é alguém bonitinho, é uma, nossa, é tão, mas será que tá vivendo o evangelho, assim, vivendo o evangelho mesmo da forma que ele transforma, de que ele traz mudança de vida, ele traz responsabilidade e testemunho? E aí Hebreus 12, ele vai falar assim, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos deixar todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr a carreira que nos está proposta. Embaraço, às vezes, nem é pecado, mas é aquilo que o Senhor já falou assim, não faz isso. Não faz isso que para você não serve. Eu te quero de um outro jeito, segue por aqui. Não é pecado, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E se não convém, então Deus, eu vou me livrar desse embaraço para minha corrida ficar mais leve e eu chegar no alvo. Eu quero chegar. A carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, olha só gente, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Jesus não foi bobo. Ele sabia que ele ia enfrentar a cruz, mas que toda a autoridade, depois daquele sacrifício, seria dado a ele. Toda a autoridade. Desprezando a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você ainda não resistiu até o sangue combatendo contra o pecado. O limite dessa guerra é além. Você está achando que minhas forças já se acabaram. Não foi até a morte. E aí, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Diz Romanos, capítulo 1, e Coríntios 1, 18 fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Não nos esqueçamos disso. Amém.